Graça e paz, queridos. Vamos abrir nossas Bíblias lá em Apocalipse, capítulo 3. Que maravilha, que deleite nesse culto. Agora, mais uma vez, ouvir a sua palavra, ser edificados pelo Senhor. Privilégio que o Senhor concede à sua santa igreja. Apocalipse, capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Sabem que minha filha nasce na quinta-feira. Eu peço que os irmãos orem porque nós precisamos muito da graça do Senhor nesse momento. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao versículo 22. Diz assim então, irmãos. Apocalipse capítulo 3, versículo 14 ao 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem deras fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos orar, queridos, mais uma vez. Pai, pelo teu Santo Espírito que habita em nós, o Consolador, pelo teu Espírito, Pai, nós ouvimos a tua voz, a tua santa palavra. As coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Por isso que precisamos do Senhor, Pai, da tua graça, para que o Senhor ilumine, Deus, as nossas mentes, para que possamos absorver, Deus, para que seja pregada de fato em nossos corações, em nossa mente, a tua santa palavra, a tua vontade, Deus, impressa em nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, nós temos ouvidos espirituais, queremos ouvir, Deus, a tua palavra. Que não seja apenas ouvir e apenas reter algumas coisas, Pai, algum conhecimento, mas que seja a tua santa verdade, Pai. Rasga os nossos corações com essa afiada espada de dois gumes. Rasga os nossos corações, Pai. Expulsa e mortifica, Pai, tudo aquilo que tiver de nós dentro dele. Tudo aquilo que tem, Deus, que possa impedir que tua palavra seja absorvida. Em nome de Jesus, Pai, mortifica. Pedimos que o Senhor seja, Pai, radical. Pedimos que de fato somente a tua palavra, somente o teu desejo, Pai, seja em nossos corações. Em nome de Jesus, Pai, mais uma vez, como o Senhor tem sido misericordioso com a Igreja Presbiteriana de Alto Branco, o Senhor fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Queridos, estamos vendo esses dias sobre a santidade da igreja. E o que me deixa impressionado muitas vezes é o conceito que nós temos de nós mesmos. O orgulho nos faz nos enxergarmos de uma maneira bem diferente do que realmente nós somos. O espelho nos engana muitas vezes. Se minha esposa não estiver lembrando o tempo todo que eu estou cada vez mais crescendo para os lados, eu não consigo notar isso no espelho.
absurdo ainda. Eu acho que ainda não cheguei ao exagero. E entre outras e não engraçadas comparações, ilustrações, eu poderia dar aqui de como é que você se define, de como é que o ser humano, com o seu coração corrupto, ele se descreve, como ele se assume. Essa igreja aqui de Laodiceia, ela nos mostra isso. O orgulho impede que ela veja de fato quem ela é. O Senhor Jesus Cristo, de maneira especial, ele fala a essa igreja, bem direto. Ele usa características, inclusive, da igreja, para que ela não tenha dúvida, para que ela não se esquive de que o Senhor Jesus está falando com ela. Sabemos que Apocalipse foi o Senhor Jesus que citou João apenas em transe lá na ilha de Patmos, apenas transcreveu aquilo que o Senhor Jesus ditava. Essa carta é uma das cartas que o Senhor Jesus escreve à igreja de Filadélfia, à igreja de Laodiceia, me perdoe, irmãos. É apenas uma delas, das 7 cartas, das 7 igrejas. Interessante notar, irmãos, que essa cidade, essa igreja de Laodiceia, ela ficava num lugar bem favorecido geograficamente. Ela ficava entre um cruzamento de estradas na Ásia Menor, na atual Turquia de hoje. Então, para que você pudesse ir para as outras 6 cidades, para você ir para Pérgamo, para ir para Sardes, para ir para Tiatira, para ir para as outras cidades, você tinha que passar por Laodiceia. Então, geograficamente, ela ficou bem favorecida. Eu quero que você observe aí o porquê de tanto orgulho dessa igreja. Essa igreja que abandonou a santidade, de que abandonou os preceitos do Senhor para viver o seu próprio. Ela bastante, a cidade da igreja ali situada, lógico, bastante favorecida geograficamente. Logo, ela se tornou um polo bancário. Inclusive existiam minas de ouro ali, naquela cidade de Laodiceia. Ela também cresceu no ramo têxtil, ela também cresceu também nas escolas de medicina. Acredita-se na história, registra que as primeiras escolas de medicina surgiram ali, na cidade de Laodiceia. A igreja acompanhou essa evolução da cidade. A igreja também comeu aquela filosofia de vida, de orgulho, de soberba, de confiar em si mesmo, de que não precisava de nada mais. A igreja, infelizmente, acompanhou essa cultura. Ela não viveu por modo digno do Evangelho. Toda vez que o apóstolo Paulo escreve em suas cartas, viver por modo digno do Evangelho, ele está querendo dizer assim, olha, eu não me importo com a cultura da cidade que vocês estão vivendo. Eu não me importo quais são os costumes. Vocês não vão viver se adaptando a isso aí. Vocês vão viver acima. O novo modo de viver a vida em Cristo Jesus está acima da cultura de vocês. Está acima do modo de pensar, da filosofia do lugar onde vocês moram. O Senhor Jesus, ele escreve diretamente a essa cidade que estava cheia de si mesmo. E ele diz assim, irmãos, eu quero que vocês observem. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. O Amém, ou seja, a confirmação, ou seja, a verdade absoluta. Cristo, ele é aquele absoluto que não tem sombra nenhuma de dúvida. A testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Irmãos, o princípio da criação de Deus, ou o primogênito, não significa que ele foi criado. E que porque ele foi criado, ele não é Deus. A heresia que ramificou do gnosticismo, no primeiro século ela já começava. Nós sabemos que o gnosticismo já foi mais ou menos no 3º século onde se estabeleceu, mas o começo do gnosticismo ali no 1º século já eles tinham o embrião dele. E o docetismo era um desses pensamentos de que Jesus Cristo, ele não era homem, ele não encarnou mesmo. E aí a impossibilidade dele ser Deus, ele encarnar na forma humana. Ele não quer dizer aqui com isso, ele não está afirmando com isso o pensamento docético de que Deus
que Deus era apenas espírito e que aqui ele demonstra que ele não é criado, ou que ele é criado, então ele não é Deus por conta disso. Primogênito aqui, ou o princípio da criação, quer dizer que ele é o originador de todas as coisas, porque por meio dele, para ele e por ele são todas as coisas. Tudo procede dele, tudo passou a existir por meio dele. Precisava se colocar uma palavra no português, precisa se explicar isso. E a ideia muitas vezes se confunde, e daqui surgem heresias. Mas de forma nenhuma que Jesus Cristo foi criado, que ele foi o primeiro da criação, mas de que tudo partiu dele, ele é o princípio da criação de Deus, porque dele convergiu todas as coisas. O versículo 15 diz: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente, quem dera se fosse frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Observe, irmãos, o que eu acabei de dizer. Uma cidade bem favorecida geograficamente, ficou bem favorecida financeiramente também. O Senhor Jesus usa essa característica, ele vai justamente no mal, ele vai justamente no ponto da questão onde estava surgindo todos os males. Ele quer identificar e dizer: eu estou falando com vocês mesmos. Ele diz: eu conheço as obras de vocês, que nem é frio e nem é quente, quem dera fosse frio ou quente, assim porque você nem é frio nem quente, eu estou a ponto de vomitar você da minha boca. Sabe o que acontece, irmãos? Nessa localização geográfica de Laodiceia, existia dos dois lados dela, de um lado e do outro, duas cidades. Uma cidade era a cidade de Colossos, e a outra cidade do outro lado era a cidade de Hierápolis. Elas tinham mais ou menos 3 quilômetros de distância de Laodiceia. A cidade de Colossos era uma cidade de uma região montanhosa, de vales, o Vale do Rio Lico, um lugar onde tinha um pasto grande, um lugar onde as ovelhas de lã preta eram criadas, e Laodiceia comprava aquela lã, vendia, e o primeiro ramo têxtil já com as roupas tingidas. Foi uma novidade naquela época. Cidades que inclusive elas foram afetadas por terremotos, porque aquela região é uma região que tem vulcões. Então, essa cidade de Colossos, uma das vezes que ela foi destruída por terremoto, ela não conseguiu se erguer. Laodiceia, por ser muito rica, nem precisou de pedir dinheiro de ninguém, de ajuda de nenhuma outra cidade, ela se ergueu sozinha. Colossos ainda hoje não se acha as ruínas, a não ser algumas poucas coisas. É difícil entender Colossos. Mas o que acontece? A cidade de Colossos, ela tinha a água gelada, uma água muito boa, uma água gostosa de se beber, porque era esse vale do Rio Lico. Diz que o cenário desse lugar é um lugar muito lindo, água potável, água boa de se beber. Do outro lado da cidade de Laodiceia, existia a cidade de Hierápolis. E Hierápolis, nessa região que eu falei de vulcões, elas tinham fontes termais. Elas já brotavam água quente do solo, e as pessoas entravam naquela piscina como se fosse o início dos spas ali, e as pessoas que tinham gotas e outras doenças, elas entravam ali, faziam terapias e elas amenizavam as suas dores, e ali havia um tratamento. As escolas de medicina já existiam ali na cidade de Hierápolis. Essas fontes termais eram procuradas pelos médicos da época, pelas escolas de medicina. Então, Hierápolis com essas fontes termais, Colossos com essas fontes de água gelada, e no meio delas, Laodiceia. Laodiceia com toda a sua pompa, Laodiceia com todo o seu dinheiro, com toda a mina de ouro, polo bancário, turismo também, existiam diversões ali, e para ir de um lugar ou para outro, nesse cruzamento de estradas, paravam também para se divertir ali em Laodiceia, mas Laodiceia não tinha água para beber. Laodiceia, com toda a riqueza, não tinha um abastecimento de água próprio. E o que Laodiceia fez então com toda a riqueza? Vamos construir, e eles fizeram assim, uma espécie de aqueduto, uma espécie de tubulação. Você pesquisar no Google, você vai ver ainda aquelas ruínas de Colossos. Se você procurar Colossos, talvez você ache só assim, umas tubulações e uns finais. Laodiceia, com todo o dinheiro, criou essa tubulação, trazendo água de Colossos, do Vale do Rio Lico, da região montanhosa, água gelada, e trazia também água quente das fontes termais de Hierápolis. E eles diziam: agora nós temos água. Só que quando essas águas frias e essa água quente
crentes chegavam em Laodiceia, que as pessoas iam tomar a água, o que é que acontecia? Os mais antigos aqui sabem dizer, quando uma criança ingere algo indesejado para estimular o vômito, o que é que se faz? Dá leite morno ou dá água morna para ela. Aquela água morna, ela dava ânsia de vômito nas pessoas. De maneira que Laodiceia ficou com uma fama: não beba água em Laodiceia. Vá lá, compre roupa, cambie o seu dinheiro, se divirta, mas não beba água em Laodiceia, porque aquela água é venenosa. Ficaram com essa imagem negativa de que a água não era boa de se beber. O Senhor Jesus Cristo, para que eles não pudessem se esquivar, para que essa igreja não se esquivasse, Ele quer dizer: eu estou falando com vocês mesmo. Ele usa a característica da cidade e diz: olha, eu conheço as obras de vocês, e porque vocês nem são nem quente nem frio, eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Olha, ele não está querendo dizer, irmãos, aqui, nem é quente nem frio, como a gente ouve comumente. Ele quer que você se decida se você é crente ou se você não é. Ele está falando com a igreja de Laodiceia, ele está falando com os santos, ele está falando com os crentes. O que ele quer, o que o Senhor Jesus quer dizer: sirva para alguma coisa. Se você é igreja, sirva para alguma coisa. Ou você mate a sede, ou você refresque, ou você simplesmente cure, ou você sirva, contribua para amenizar as dores das pessoas. Tenha alguma utilidade. A questão aqui não é em cima do muro. Ele está falando com os crentes, eu volto a dizer: sirvam para alguma coisa, já que vocês são igrejas do Senhor. Ele segue e diz: estou a ponto de vomitar da minha boca. O Senhor Jesus está dizendo não que vai vomitar, Ele não está dizendo eu vou vomitar, mas Ele está expressando aqui o seu coração, se assim eu posso dizer, o sentimento do Senhor Jesus acerca das suas obras, acerca das minhas obras. O que eu penso de mim mesmo? Como é que eu estou servindo a igreja? Eu sou um santo, faço parte da igreja dos santos. Como eu estou vivendo? Eu conheço as tuas obras. E as tuas obras têm me feito ogerizar, têm me feito tão mal, têm embrulhado o meu estômago. Eu estou com vontade de vomitar vocês da minha boca. Observe como eu e você, como nós somos. Observe como a igreja é. Observe o texto que vem depois. Ele vai dizer: olha o que vocês dizem. Sabe por que eu falo isso de vocês? Porque eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Olha o que vocês dizem. Veja o versículo 17. Pois dizes, assim está dizendo o Senhor Jesus: pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma. Olha, ele está dizendo: por isso que eu estou dizendo a vocês isso. Eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca. Peraí, Senhor, que coisa tão difícil de dizer, que coisa dura dizer isso para a sua igreja. Ele está dizendo: olha aqui, porque eu digo isso. Vocês dizem que são ricos e abastados e não precisam de coisa nenhuma. É a igreja cheia de justiça própria, cheia de amor próprio, auto-idolatria. Eu sei como ser igreja, eu sei o que devo fazer, eu não preciso me submeter ao pastor, ao conselho da igreja. Eu sou super independente, eu sou autossuficiente. Só falta crer na sua autoexistência. Como vive, parece mesmo. O ser humano, muitas vezes, o membro da igreja, ele parece reunir todos os atributos de Deus nele. Ele sabe de tudo, ele pode tudo, ele está em todos os lugares. Você quebra do primeiro mandamento, você tentar se igualar a Deus. Você fica insatisfeito com a lei do Senhor, com a forma de viver. Você tenta viver do seu jeito, é porque você quer administrar as coisas. Você quer administrar as coisas do seu jeito. Ele tem um jeito, como é que a igreja caminhe quando você não faz do seu jeito. Algo desviou a mente da igreja de Laodiceia. E aqui foi a riqueza. Eu não sei o que é que tem tirado a sua vida do foco. Talvez seja o desejo de ser rico. Talvez não seja nem a riqueza, seja o desejo de ser rico. A ambição por esse mundo. Mas por que eu digo isso? Que eu estou a ponto de vomitar vocês da minha boca? Porque olha o que vocês dizem. Vocês abrem a boca para dizer: eu sou rico e abastado e não preciso de coisa nenhuma. Somos
Laodiceia. Eu sou fulano de tal. Não preciso de ninguém. Da boca para fora ele diz, eu preciso do Senhor. Mas não submete a sua palavra. Não submete ao governo da igreja. Observe que a igreja aqui, ela diz assim, por fora tem uma personalidade minha. Por fora tem uma personalidade minha que você conceitua, que você diz. Por dentro tem eu. Eu sei quem eu sou. Vocês me definem, vocês me julgam. Pastor, não venha me julgar não. Toda vez o Senhor vem me julgar, o Senhor vem me fazer perguntas, o Senhor vem tomar satisfação. Quem sabe sou eu. O Senhor Jesus está demonstrando aqui essa hipocrisia. Ele está apontando essa hipocrisia. Olha o que vocês dizem. Aí ele diz, deixa eu dar o meu conceito agora. Deixa eu dizer quem de verdade vocês são. Quem vocês estão sendo. Não é o teu espelho que vai falar agora não. Ele diz o que, irmãos? E nem sabes que tu és infeliz. Aí, rico e abastado, independente de tudo, você não sabe nem que vocês são infelizes. Não é você que vai dizer que eu sou infeliz. Não é a sua pregação que vai me colocar confuso. Eu sou feliz, eu não preciso ser devoto de igreja, eu não preciso ser tão assim como vocês exigem. Eu sei ser, já é suficiente aquilo que eu sou como igreja. Já é suficiente o domingo, a minha religiosidade no domingo, a minha agonia de ir logo embora para casa. Tudo você já tem como suficiente, você sabe, você tem as suas regras. A igreja tem outras programações durante a semana, tem a escola bíblica dominical, é apenas a opção para você se servir se você quiser. É assim que a igreja pensa. Ele está dizendo que vocês são infelizes. Sabe esse sorriso na cara de vocês? O verdadeiro conceito, quem dá é o Senhor Jesus. Ou você ousa dizer que o Senhor Jesus está enganado. Ele diz, não sabe que vocês são infelizes. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Pobre, com todo o ouro, com todo o polo bancário que existia ali, miserável e pobre, cego. As escolas de medicina iriam resolver o meu problema. Nu, as pessoas nos conheciam. Quando a gente vai para outra cidade, as pessoas dizem, aquela pessoa é de Laodiceia, olha como ela se veste. Versículo 18, o Senhor Jesus vai dar alguns conselhos, irmãos. Eu quero pedir que em nome dele, do Senhor Jesus Cristo, recebam esse conselho e guardem para o resto da vida. Ele diz, eu aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres. Vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez. E colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Todas essas três coisas significam aqui a santidade, a pureza em Cristo Jesus. Se você recorrer a Ele, as suas necessidades, e essas necessidades santas, observe que ele pega algo da própria cidade, daquilo que a igreja vivia. O ouro refinado pelo fogo, ou seja, o ouro que sempre leva muito fogo, é o ouro mais puro, porque o fogo é que tira as impurezas do ouro, e aí ele fica cada vez mais valioso, cada vez mais precioso. Olha, vocês estão se vestindo com essas roupas aí, nessa novidade, cada roupas tingidas. Eu quero comprar, eu aconselho que vocês vistam roupas brancas, significando essa pureza, essa santidade, porque vem de mim, porque vocês, na verdade, estão cheios de vergonha. Por dentro vocês são tudo bonitinho. Eu sei quem vocês são no escuro, eu sei quem vocês são no trabalho, eu sei quando vocês, eu sei quem são vocês sem estar na frente da igreja. Eu sei quem vocês são quando estão sozinhos. Eu sei o que vocês pensam, eu sei o que vocês planejam. Vergonha da tua nudez. Do Senhor Jesus vocês não escondem, irmãos. Nós não nos escondemos do Senhor. E ele diz, eu também aconselho que vocês comprem colírio para ungir os olhos, a fim de que vocês vejam.
Foi descoberta lá em Laodiceia, irmãos, uma espécie de pó frígio que era usada para ungir os olhos, colírio, um pó frígio que descobriram naquela época, que ungia os olhos daquelas pessoas na região do Oriente naquela época. Eles tinham muita infecção no globo ocular, e ali descobriram esse pó frígio que curava essas infecções nos olhos. Mesmo com essa descoberta, mesmo com esse alívio, eu quero dizer que espiritualmente vocês não conseguem ver um palmo à frente do nariz, vocês estão cegos. Então o que ele quer dizer com essas três coisas santas e puras? Ele quer dizer: recorram a mim, as suas necessidades. O que vocês mais precisam está em mim. Para de olhar para o mundo, para de desejar o mundo, para de querer ser igual a esse mundo. Vocês precisam recorrer a mim. Vocês precisam receber de mim a pureza, a santidade. E essa sem a qual ninguém verá o Senhor. Ele continua no versículo 19: eu repreendo e disciplino a quantos amo. Ser, pois, zeloso e arrepende-te. Irmãos, não ouse se esquivar da disciplina do Senhor. Eu repreendo e disciplino a quem eu amo. É um privilégio. A minha filha Isadora, muitas vezes, ela insiste em querer colocar o dedo na tomada. Eu tenho que, muitas vezes, disciplinar. Eu preciso dar umas palmadas na mão dela cada vez mais forte. Porque ela não conseguia entender. Eu dizia, não. Ela ia lá e colocava o dedo. E eu dizia, não. Cada vez mais forte. O não surtiu efeito. Eu precisei discipliná-la. Eu precisei bater uma vez, outra vez. Eu precisei bater mais forte para que ela não queira nenhuma conversa mais com a tomada. Hoje ela fica olhando e não bota mais a mão. Mas que pai malvado, você agrediu a criança. Você disciplinou aquela criança com vara. Porque eu a amo, eu a disciplinei. Porque eu não quero que ela morra. Não ouse se esquivar da disciplina do Senhor. Não ouse se afastar da comunhão. O que o Senhor está fazendo, te moldando conforme a imagem do seu filho. Sabe quando é que você vai se parecer cada vez mais? Quando é que você vai ser amado por Deus cada vez mais? Quando você se parecer com o seu filho. Esse é meu filho amado em quem eu me comprazo. Pastor, eu estou sendo perseguido. Pastor, eu estou passando por essa dificuldade. Eu estou passando por isso. Que grande oportunidade de se parecer com o seu filho. Que grande oportunidade de ser amado por Deus cada vez mais. E você ousa se esquivar disso. Ousa se esquivar da disciplina e da repreensão quando você vai ser moldado, santificado à imagem do seu filho. Ele disse, seja zeloso e arrepende-te. Com que é que nós temos zelo, irmãos? Com que é que nós somos cuidadosos? Volto a dizer o que eu falei hoje pela manhã. Conta bancária, o meu carro, os bens materiais. A namorada, o namorado. O que é que você tem zelo? O que é que você acorda e dorme pensando? Ele quer dizer, olha, eu aconselho que vocês façam uma coisa. Sejam zelosos com uma coisa. Se arrependam. Sinclair Ferguson, ele diz que o arrependimento não é simplesmente você deixar de fazer tal coisa errada. Não significa abandonar a coisa errada. Eu me arrependi, deixei de fazer aquilo que eu fazia de errado. Ele diz que significa você caminhar justamente na direção oposta. Não é um estado agora de ociosidade. Eu parei de fazer a coisa errada, mas você caminha na direção oposta. Você agora ama os caminhos do Senhor. Você fazia aquilo de errado, agora você procura fazer a vontade do Senhor. Você vai agora no caminho da santidade. Ele diz, seja zeloso nisso, nesse arrependimento genuíno. Irmãos, eu lembro de uma ilustração. Um homem estava viajando de trem, era um pastor. Ele viajava uma viagem longa no trem. E ele percebeu que tinha um jovem na frente dele que ficava muito aflito ao longo da viagem. Cada vez mais ele ficava mais aflito. Teve uma hora que aquele jovem desceu do banco e sentou no chão do trem. Ele ficou muito perturbado com aquilo. Ele se levantou para olhar, o jovem estava tremendo sentado ali. Ele disse, jovem, o que é que está acontecendo com você? Eu gostaria de te ajudar. Fale para mim o que é que está acontecendo, que eu quero ajudar você. Aquele jovem muito aflito respondeu, Senhor, há muitos anos atrás, eu fiz um mal muito grande aos meus pais.
ao meu pai principalmente. Fiz algo terrível contra ele. E aí eu saí de casa. Eu saí de casa com esse algo terrível. E depois de muitos anos eu estou muito arrependido. E eu queria voltar para casa. Mas eu não sei se meu pai me perdoa. Mas eu quero voltar para casa mais do que qualquer outra coisa. Eu estou arrependido. Ele disse: o que eu pude fazer foi escrever uma carta para meu pai. Eu escrevi dizendo: pai, eu estou arrependido, eu queria que o Senhor me perdoasse. Por favor, pai, me perdoe. Eu quero voltar para junto do Senhor, eu quero voltar para minha casa. E ele escreveu assim: pai, se o Senhor me perdoa, por favor, eu quero que você pendure um lenço na porta de casa. Eu vou saber se o Senhor me perdoa ou não, porque se o Senhor não pendurar esse lenço, eu vou passar direto da casa e nunca mais eu voltarei. Mas eu preciso que o Senhor identifique se o Senhor me perdoa ou não. Então ele vira para aquele senhor e diz: então me ajude, por favor, e olhe para mim, porque eu estou com medo, eu estou muito ansioso, eu não sei se meu pai vai me perdoar, eu não consigo olhar, eu já estou angustiado faz tempo, e minha casa já está chegando agora, o trem vai passar pela frente dela. Eu queria que você olhasse, por favor, para mim. E aquele homem, depois de ter recebido a descrição da casa, depois de alguns instantes, quando chega na frente da casa, aquele homem, em um entusiasmo, em uma euforia, ele diz: jovem, levante-se, levante-se que está tudo branco, o telhado está branco, os muros estão brancos, o jardim da casa está branco, tem lençol, tem toalha branca em todo canto, você foi perdoado. Pare esse trem que você foi perdoado. Nós não entendemos, queridos, em Cristo Jesus, hoje pela manhã, e nós cantamos agora, e nós vimos o porquê, o esmagar. Nós não entendemos, ficamos horrorizados apenas com o esmagar das crianças, que já era uma prática comum daquela época, mas nós não, muitas vezes, nos compadecemos, não nos entristecemos, não valorizamos a quem foi esmagado na cruz. Quem foi esmagado naquela cruz? Irmãos, no Éden, quando no pacto das obras, Deus disse: olha, eu vou fazer uma aliança com vocês, fazer um pacto para que vocês cumpram, e se vocês cumprirem, se vocês não desobedecerem, vocês vão viver. O homem, ele resolve desobedecer. O homem resolve se achar suficiente e dizer: eu vou fazer as coisas do meu jeito. Tentação da mulher, observe. Seus olhos vão se abrir, Satanás disse, e você vai ver igual a Deus. Eu vou ver igual a Deus. Olha a tentação. Aquele fruto se tornou desejável de se comer, boa. Ela toma o fruto, come. Ela dá ao seu marido, ele também come. Eles optaram por não obedecer. Eles optaram pela amizade com Satanás. Eu não vou dar valor a tudo isso aqui. Eu prefiro a amizade de Satanás. Eu vou ouvir Satanás. Eu vou fazer do meu jeito. E o homem, e eu quero afunilar mais a coisa, dizer: a igreja, ela tem se destruído porque ela tem resolvido fazer do jeito dela. Até hoje, o mundo tem se destruído. Fala-se de ONG, fala-se de paz no mundo, e cada vez mais o mundo é um lugar violento. Cresce o número de evangélicos no mundo. Mas o mundo não é um lugar melhor de se viver ainda. Que evangélico é esse? Que mundo evangélico é esse? E aí Deus, ele resolve criar uma inimizade. Quando ele viu que o homem resolve ser amigo de Satanás, dá ouvido ao diabo, Deus resolve criar uma inimizade. Ele faz logo inimizade entre o homem e Satanás, entre aquele que descende da mulher e a serpente. E aí o Senhor Jesus, ele esmaga a cabeça da serpente. Olha o que é que Deus faz. Ele diz: não, eu não vou permitir que vocês fiquem com amizade, com associação com Satanás, porque vocês são meus. Então eu vou fazer inimizade entre vocês. Quem é esmagado, irmãos, naquela cruz? O Senhor Jesus, Isaías 53, versículo 10. Deus se agradou em remoer o filho e fazê-lo enfermar.
ele é esmagado por causa dos meus pecados e os seus. Por causa da igreja. Ele agora é esmagado. Mas com isso eu não fico aflito. Com isso meu coração não é impulsionado então a se arrepender. A se arrepender da minha justiça própria. Ele diz aqui no final: ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. A doutrina aqui da perseverança dos santos. Mas olha, porque eu venci. Ele venceu, irmão, na obediência dele. Por causa da obediência dele, não da nossa. Por causa da sua justiça e não da nossa. Então ele diz, um dos meus conselhos, além de recorrer às minhas coisas: seja zeloso e arrependa-te. Se arrependam. Se arrependam. O versículo 20 vai dizer: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Um dos textos, pelo menos do meu ponto de vista, que se prega mais de maneira errada. Jesus Cristo é um pobre coitado que está na porta do seu coração e fica batendo e implorando: por favor, deixa eu entrar, eu quero salvar a sua vida. É óbvio que isso aqui não é um convite à salvação, é óbvio. Sabe por que é óbvio? Porque ele está falando à igreja. Ele está falando à igreja. Ele não disse que vai vomitar da boca. Eu estou a ponto de vomitar. Ele não está dizendo que vomita nem que vai. Eu estou a ponto, meu sentimento é esse. Mas ele está falando da igreja. Ele se refere aqui à igreja. Igreja não é o templo, as paredes criadas por mãos humanas, mas onde estão os santos reunidos. Ele está falando com um povo crente, um povo redimido, um povo que estava distante dele com suas obras sujas e más. Ele não está convidando aqui ao arrependimento, a salvação. A questão aqui não é a salvação, porque ele fala à igreja. O que é então que ele está falando? Olha, eu bato na porta. Se você abrir, eu entrarei e cearei com você e você comigo. A ceia, tanto naquela região como é também no Brasil, uma questão cultural. Se você me chama para jantar na sua casa, para almoçar na sua casa, é porque você quer intimidade comigo. O convite aqui é para intimidade. Eu quero conhecer mais você. Eu quero te ouvir mais. Eu quero estar mais próximo de você. Essa igreja distante do Senhor, realizando em suas obras. Senhor Jesus, recorra-me às suas necessidades. Arrependa-se e busque intimidade comigo. Eu estou de prontidão aqui. Eu quero ter um relacionamento mais íntimo com vocês. Eu quero me aproximar de vocês. Eu estou convidando vocês. Se aproximem-se. Santifiquem-se mais para perto de mim. Se vocês abrirem, haverá essa intimidade, porque eu entrarei e viverei com vocês. Uma vida piedosa, nada mais do que isso. Ou eu posso dizer, tudo isso eu posso dizer. Porque uma vida piedosa para a vida que agora é e para que há que ser. Eu quero intimidade com vocês. Abram a porta, eu entrarei. E ele diz no versículo 21, ao vencedor, dar-lhe sentar-se comigo no meu trono. Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Olha, irmãos, o mediador, o Cordeiro de Deus, dizendo: olha, o lugar para onde vocês vão é o lugar onde eu conquistei. Vocês são co-herdeiros. Eu fui, eu venci, já está dada a vitória. Vocês são apenas os herdeiros, os co-herdeiros, porque eu conquistei gratuitamente, eu concedi a vocês. É isso que está proposto a vocês, ao vencedor, os que permanecerem, a perseverança dos santos, a perseverança da igreja santa. Existe um lugar de honra para esses. Existe um lugar especial para esses. Ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz nas igrejas. Não sejam insensatos. Não permitam que isso escorregue, não permita que isso se dissolva, não permita que isso seja saltado da mente de vocês logo depois daqui. Ouçam, fixem os seus ouvidos e os seus corações nisso daqui. Queridos irmãos, o Senhor Jesus, ele fala ao coração da igreja. Como nós temos aqui, ele aponta, ele identifica, ele deixa claro o que é com vocês que ele está falando.
Ele diz, olha, vocês têm um conceito de vocês mesmos, não quero dizer quem são vocês. Irmãos, ele refere-se à obra. Ele refere à vida de vocês sendo vivida. Eu conheço as obras de vocês. Irmãos, a igreja de Laodiceia foi a igreja que não recebeu das 7 elogio nenhum. Nas outras igrejas, nas outras 7 cartas, nas outras 6 cartas, olha, vocês elogiam, elogiavam e diziam, eu tenho porém com você isso, contra isso eu tenho isso. Laodiceia foi apenas crítica, foi apenas repreensão. Eu não quero ser tolo, eu quero que com os ouvidos espirituais, como igreja do Senhor, eu possa expandir mesmo meu ouvido. E o Senhor fale ao meu coração, que o Senhor aplique sua disciplina em mim para a honra e glória dele. A disciplina da igreja, irmãos, ela visa o quê? A glória de Deus, a purificação da igreja e a restauração do faltoso. Devemos clamar que o Senhor nos discipline. Eu preciso ser visto por Deus como a imagem do seu Filho. Porque o sacrifício substitutivo, irmãos, da cruz, não significa que apenas ele pegou a minha maldição, os meus pecados levou sobre ele, mas que a sua pureza agora está em mim. Ele me designou, ele me elegeu para quê? Para que eu fosse e para que eu desse frutos e para que meus frutos pudessem permanecer. As minhas obras devem ser outra. Lembra do sacrifício? A mão sobre a cabeça do cordeiro. O sacerdote recebia agora, de maneira representativa, a pureza daquele animal e as impurezas do pecador, ia sobre o animal e o animal pagava com sangue. Igreja Santa, vocês têm a imagem do seu Salvador. E por que as suas obras não condizem com o Senhor Jesus Cristo? Porque as nossas obras não condizem com as obras do nosso Senhor. Porque apenas dizemos com a boca, porque apenas proclamamos com a boca, porque apenas honramos com a boca, mas o nosso coração está distante do Senhor. Ele aconselha essas 3 coisas. Que nós não sejamos nessa noite insensatos, mas que possamos abandonar o orgulho e receber esses conselhos. Recorrer a Ele em todas as nossas necessidades. Se arrepender genuinamente e buscar intimidade com Ele, buscar uma vida piedosa. São essas 3 coisas, irmãos, que o Senhor fala ao coração da igreja presbiteriana de Alto Branco. Vivam em santidade na glória do Senhor. Sirvam para alguma coisa. Sirvam para alguma coisa nas mãos do Senhor. Ou para matar a sede, ou para que possa purificar, para que possa aliviar as dores. Sirvam como instrumentos na mão do Senhor. Não tenham essa fama de ser pessoas que são intragáveis, que são pessoas que não têm a boa palavra, que não têm um culto bom, mas que são puros, que as pessoas podem vir aqui e beber confortadoramente de vocês, seguramente de vocês, porque tem a imagem do Salvador, porque vocês cultuam o Deus Trino, porque a exclusividade e a pureza da sua palavra está apresentada aqui. Deus abençoe vocês, porque o Senhor conhece as suas obras. Que o Senhor muito abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, maravilha ouvir a tua palavra. É uma maravilha, Deus, ouvir a tua santa exortação. E ouvir dizer que o Senhor quer essa intimidade conosco. Ouvir dizer que o Senhor já venceu e o Senhor quer nos colocar junto de Ti, Pai, nesse local de honra elevada. Pai, que alegria. Que alegria ser apontar as nossas dificuldades, Pai, porque nós não temos nenhum compromisso com o erro, Pai. A igreja presbiteriana de Alto Branco se arrepende porque ela não tem nenhum compromisso com o pecado. Ela não tem mais nenhum vínculo, Deus. Há uma inimizade agora com a natureza terrena, com a natureza adâmica, com a natureza corrupta. Por isso que nessa noite nós nos arrependemos. Recorremos ao Senhor todas as nossas necessidades. Buscamos diante do Senhor uma vida piedosa, Pai. Nos concede isso, nós ouvimos, Pai. Nós ouvimos a Tua voz pelo Teu Santo Espírito. Em nome de Jesus, Pai, continua cuidando